Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de informática para concursos e dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre Linux aqui. Primeiro tópico aqui que eu quero falar hoje pontualmente é sobre contas de usuários, ok? Frisar algumas coisas importantes aqui e aí a gente vai começar a falar da parte mais um pouco teórica de Linux, que é a parte do terminal de comandos, ok? A gente vai ver alguns comandos hoje, não vai fazer uma aula com muito comando, porque é um pouquinho coisas que a gente não usa no dia a dia, então é um pouco pesado até, mas também não é muito cobrado em prova. Hoje eu vou falar os principais aí para vocês estudando, ok? Mas vamos lá, conta de usuários. Então, as distribuições Linux, como o Windows 10 que cai no concurso aqui, eles são sistemas operacionais multisseção e multiusuário, ou seja, você pode ter vários usuários usando o mesmo computador, certo? Então, cada usuário cria lá seu usuário, sua senha se quiser e acessa alguns determinados tipos de arquivo, certo? As suas pastas, tá? O que é multisseção? Quer dizer que um usuário pode estar usando e eu vim aqui e sair daquela seção daquele usuário e para outra seção do outro usuário, ok? E importante também é que esses usuários têm diferentes níveis de permissão de acesso, certo? Como que funciona? Eu posso ter usuários comuns ou superusuários, ok? Esse usuário comum é o mesmo usuário comum lá do Windows e esse superusuários é o usuário administrador do Windows, ok? Então o que acontece com os usuários comuns? Eles têm algumas restrições de recursos ao sistema operacional. Lembra lá, SO, sistema operacional. Não podendo configurar, instalar ou alterar programas, a não ser que seja dada a permissão pelo administrador. Então aqui já é questão de prova, cai bastante essa parte aqui. Um usuário comum, a pergunta vem assim, um usuário comum nunca pode alterar, instalar ou configurar programas? Isso é falso. Ele pode, se foi dada a permissão pelo administrador, que no caso é o superusuário desse computador, para ele fazer esse tipo de ação. Então ele pode. O que o superusuário faz aí? O nosso superusuário aqui, ó, ele faz o seguinte. Ele também é conhecido como usuário root, raiz, certo? E ele possui o privilégio total sobre a máquina, certo? Então ele tem todo o acesso. Ele é responsável por administração geral dos sistemas e ele também é responsável por administrar os outros usuários. Então ele pode ser o cara que instala, configura, mexe com os programas só ele, ou ele também pode dar essa permissão para outros usuários, ok? Vamos supor que eu tenho 3 usuários, usuário 1, 2 e o 3. O usuário 1, vamos supor que ele é o superusuário. Então ele tem todo o acesso. Ele pode dar para o usuário 2 um acesso que permita ele instalar e alterar programas. Mas para o usuário 3, por exemplo, ele não, ele deixa ele sem essas opções. O cara só pode entrar, por exemplo, navegar na internet, criar um arquivo de Word e tal, mas não pode instalar nada, ok? Esse tipo de pergunta é muito comum em concurso, porque quando você trabalha num órgão público, tem uma equipe, por exemplo, de TI, certo? Esses caras de TI, eles têm um acesso superusuário, administrador de todos os computadores daquela organização. E você, quando está trabalhando na tua máquina lá, você só tem um acesso comum, certo? Muitas das vezes, só um acesso para você usar sem poder instalar e configurar as coisas, ok? Quando você quer, por exemplo, preciso de um novo software aqui para usar, você tem que solicitar a esse superusuário, administrador, que no caso seria a equipe de TI, certo? Do órgão público, para eles virem instalar para você, ok? Então aqui é muito importante essa parte do usuário, conta de usuários, beleza? Depois, como que funciona essa estrutura de diretórios? Lembrando que diretório sempre você pode ler como sinônimo pastas. Então, estrutura de pastas. Então, a forma como são organizados esses arquivos e pastas no sistema operacional Linux, certo? Eles têm um diretório raiz, certo? Que é o básico de tudo. Pensa que é a maior pasta que contém todas as outras pastas, ok? Esse diretório raiz, ele é o nome dessa pasta é essa barra aqui, certo? A gente chama isso aqui de barra invertida, certo? E aí, dentro dessa barra invertida, quando você instala a sua versão de distribuição Linux, ele já vem com alguns tipos de, algumas pastas já configuradas e que já estão dentro dessa pasta, ok? Essa pasta com a barra invertida é equivalente lá no nosso Windows a pasta C2 pontos barra, certo? Aqui é a barra normal, aqui é a barra invertida, ok?
Aqui a gente também tem o diretório raiz lá do Windows, ok? O que a gente tem aí depois disso? Então, todos os subdiretórios diretos do diretório barra são diretórios do sistema e seguem uma estrutura peculiar. Então, eles têm uma configuração, certo? Padronizada em diretórios Linux. Às vezes pode até cair em prova. Essa configuração aqui é chamada de FHS, certo? O estilo da configuração de Linux. Então já existem alguns diretórios padrões dentro desse diretório raiz barra, ok? E a principal coisa que a gente estuda aqui, quando a gente vai pensar em comandos, é entender primeiro quais são esses diretórios e como eles funcionam, para depois ver a ideia de comandos para você trabalhar com eles, ok? Então vamos lá. Dentro desse diretório barra, vamos ver quais diretórios a gente tem e quais pastas. Então, a gente tem o barra bin, certo? Então, eles ficam os programas de interface, operações básicas do Linux, modo de texto, certo? Então, seja um pacotão ali de partes do nosso sistema operacional. No bin estão os principais comandos dos usuários a utilizar. Então, você vai ver que nas próximas aulas que a gente vai ver comandos, a gente vai usar dentro dessa pasta barra bin, certo? São esses comandos aqui, ó. Cat, p, ls, o que cada um desses faz, certo? Por exemplo, o comando ls, que permite exibir a lista de arquivos do diretório, certo? É bem importante isso aí. A gente vai ver em uma aula futura. Hoje a gente está conhecendo esses diretórios principais. Depois do barra bin, a gente tem o barra boot, certo? Como já sabemos, significa a iniciação do sistema. Então, boot é a iniciação do sistema. Tem aquela história, tem um computador dual boot, quando tem dois sistemas operacionais. Então, aqui está todos os arquivos necessários para iniciar a sua distribuição Linux. Barra dev é um diretório muito cobrado em provas. Então, aqui, presta atenção. Por que ele é muito cobrado? Porque nesse diretório encontra os arquivos relacionados ao hardware, ok? Que são essenciais para o funcionamento do seu computador, ok? Então, fique ligado que essa pasta aparece bastante. Depois, a gente tem a pasta barra etc. Também lembrado em provas porque são encontrados arquivos de configuração, certo? Então, a parte gráfica, algumas coisas assim. Então, tem essas questões, também é um pouco cobrado, ok? Mas o que mais aparece assim de todos que eu falei até agora é o barra home, né? Que ele é o diretório lembrado para provas, que é um diretório padrão, onde dentro dessa pasta home, cada usuário tem a sua pasta pessoal, certo? Que mais que a gente tem? Essa pasta aqui, cada usuário, quando você tem acesso à sua única pasta, certo? Então, um usuário comum. O único usuário que tem acesso às demais pastas, ou seja, todas as pastas, é o administrador. E é nesse diretório que é possível criar e salvar arquivos, já que o usuário comum tem permissão para leitura e gravação, ok? Então, o que o pessoal gosta de cobrar em prova aqui disso aqui é o seguinte, ó. Suponha que você tem dois usuários, um usuário comum e um super usuário. Os dois têm uma pasta, certo? Mas o usuário comum não consegue acessar a pasta do administrador, do superusuário. Em compensação, o superusuário pode acessar a outra pasta. Então, se você tem uma pasta comum com seus arquivos e você salva uma música lá, eu posso entrar pela conta do superusuário, que é o administrador, e até a sua pasta, entrar na sua pasta e copiar, por exemplo, o seu arquivo. Eu consigo fazer isso porque eu sou um super usuário, certo? Então isso é uma das características muito importantes que o pessoal gosta de cobrar em prova, ok? Eles gostam de inventar história em cima dessa ideia aí de entrar na pasta do outro e copiar, colar, alguma coisa do tipo, ok? Aqui a gente tem alguns outros comandos que eu vou deixar para a aula que vem, certo? Então hoje a gente termina no home e eu vou mostrar algumas imagens aqui ainda para vocês, certo? A primeira aqui é como que é essa distribuição da pasta lá, barra que eu falei no início, barra bin, barra boot, barra etc, barra home e as outras demais que eu não falei hoje, na distribuição do Linux Ubuntu, que é cobrado no concurso. Então tem uma imagem aqui, certo? Como que funciona, certo? Então você vai chegar e vai ter essa interface lá, e aqui
você vai ter uma pasta base, certo? Eu não estou exatamente nela aqui, eu estou numa outra parte, ó, pode ver que eu estou na pasta pessoal e tal, porque eu vou mostrar direto aqui no meu computador para fazer umas variações para vocês. Então aqui está um pouquinho diferente, porque a distribuição é diferente, ok? Mas é a mesma ideia. Então aqui, ó, vocês têm vários arquivos, certo? Mas tem as que eu falei, ó, bin, boot, dev, etc, e home, e as outras que eu não falei hoje ainda, ok? Perceba que aqui, ó, esse aqui é o nome da minha pasta, Soba, certo? Que às vezes lá na distribuição Ubuntu que você está estudando, vai estar um pouquinho diferente aqui, pode estar nesse tipo de configuração, ó, escrito desenho, ó, está localizado no bar, ou pode estar escrito assim, certo? Vou entrar, por exemplo, agora na pasta Home. No meu computador só tem um usuário, o Maicon. Então, dentro da pasta Home só tem a pasta do Maicon. Se tivesse um usuário Luiz, ia ter a pasta do Luiz, pasta do João e pasta de todos os outros. E perceba que quando você vai entrando em pastas, vulgo diretórios, aqui, ó, a sua localização vai permanecendo, então você consegue ver. E sempre você tem a opção de clicar também nesse ícone aqui para ver, ó, é barra depois home, certo? Você pode fazer isso, ó, se eu clicar em Maicon, entrar em Maicon, ó, vai para barra home depois Maicon, e assim por diante. E aí eu consigo voltar aqui, por exemplo, lá na pasta original, certo? Ah, pasta bin, tem uns arquivos lá dentro, certo? E assim voltando para cá. Mas o importante é lembrar que essa pasta é raiz e as pastas principais importantes. A grande maioria das provas gosta de cobrar sobre a pasta home, certo? Quando ele vai cobrar de pastas nos diretórios que a gente fala. Mas também tem a parte dos comandos, que a gente vai falar numa próxima aula, ok? Beleza? E vou preparar uma listinha aí, coisinha básica só para frisar e para ver como que isso aparece nas questões aí. Eu acho que umas 4, 5 questõezinhas sobre essa parte de links eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então voltando, a gente parou aqui na home, depois a gente vai ver as próximas pastas, e depois a gente chega nessa parte aqui, que é bem importante também, terminal de comandos, e aí a gente vai ver como que faz alguns comandos. Beleza, pessoal? Hoje seria isso, então a gente vai falar de Linux hoje, da estrutura de diretórios, que é muito importante. Até mais, bons estudos a todos!